Quando aparecer aí para vocês que começou a gravação, vocês podem me avisar, por favor? Apareceu já. Já começou, já. Ah, então tá ótimo. Já. Então, ó, a gente vai corrigir os exercícios 1 e 2 da página 328. Número 1. Por que quando uma faca não está bem afiada, há maior dificuldade para cortar os alimentos? O que vocês colocaram? Pô, você não deixou a página 321? A faca tá cega? Oi, não entendi. Porque quando a faca não tá bem afiada ou quando ela tá seca, é mais difícil de cortar os alimentos. O que vocês acham? Eu coloquei porque a lâmina é menor e menos cortante do que Depende se da ela lâmina. tivesse afiada. Depende da lâmina, se ela for muito forte pra cortar, porque tem algumas que não conseguem cortar. Tem algumas que são, a lâmina são fracas pra cortar. Então, mas ó, quando a gente tem que lembrar que a gente estava vendo relações entre pressão e área, tá? Quando eu tenho uma lâmina que falta o fio, então quando ela tá cega, vamos assim dizer, a área de contato com o alimento é maior. Por isso que a dificuldade é maior, porque eu preciso aplicar uma força maior para cortar aquele alimento. Já quando ela está afiada, eu tenho uma área de contato menor e eu preciso aplicar uma força menor. Tudo bem? Então, por que é a maior dificuldade? Porque eu preciso aplicar uma força maior, já que a área para cortar o alimento também está maior. Lembra que a gente viu a fórmula? Quanto maior a minha área, maior a minha força, maior é a minha pressão. Quanto menor a minha área, menor é a força que eu preciso aplicar ali naquele recipiente. 2. Leia a sentença a seguir e corrija o que estiver errado. Ao apertar um lápis apoiado na ponta dos dedos indicadores, podemos concluir que a força aplicada pela ponta do lápis é maior que a força aplicada por sua base, e as pressões são iguais tanto na ponta quanto no apoio. Então, vocês acham que tem alguma coisa errada aí nessa afirmação? Se a gente apertar a ponta de um lápis com os dedos indicadores, a força aplicada pela ponta é maior que a força da base? Cadê minha... Ó, eu tenho uma Coloquei caneta a aqui. base que é maior. Eu vou estar segurando, ó, com os dedos. Eu vou estar aplicando uma força. Vocês acham que a força que eu aplico aqui é diferente da força que aplica aqui na base? É diferente? É igual? É menor? É maior? O que vocês acham? Eu acho que é igual. É igual, porque eu vou estar segurando ali a força que eu aplico, ela é igual, independente se é na ponta ou se é na base. Então, a força é igual. Então, o que está errado aí nessa afirmação? Falar que a força é maior, risco maior e colocar igual. E a pressão? A pressão, ele está falando que as pressões são iguais tanto na ponta como no apoio. Vocês acham que a pressão que é sofrida na ponta da caneta é a mesma da base? É maior ou é menor? É maior. É maior. Por que é maior? Porque a área de contato é menor. A pontinha da caneta, a área dela é menor do que a área de toda a base. Então, a pressão sofrida pela ponta do lápis é maior do que na do apoio. Tudo bem com esses dois exercícios? Sim. Peraí, pode repetir, porque cortou pra mim. Ó, então aqui o que tá errado nessa afirmação? Vou falar a frase como deveria estar nela correta, tá? Ao apertar um lápis apoiado na ponta dos dedos indicadores, podemos concluir que a força aplicada pela ponta do lápis é igual que a força aplicada por sua base. E as pressões são diferentes, tanto na ponta como no apoio. Porque a pressão na ponta vai ser maior
do que a pressão no apoio, por conta do tamanho da área. Pronto, coloquei. Show. Tranquilo? Sim. Sim. Então, vamos lá, na página 329. Na aula passada, estudamos que a pressão exercida por um sólido depende da força aplicada e da área de contato. Já o estudo da pressão dos gases, dos líquidos em equilíbrio, que é chamado de hidrostática, leva em conta outros fatores. Nessa aula, estudaremos a pressão de líquidos em equilíbrio. Já sabemos que os gases não possuem forma definida, tomando a forma e o volume do recipiente que os contém. Os líquidos mantêm seu volume se a temperatura for constante, mas se adaptam à forma do recipiente, mantendo uma superfície plana horizontal. Assim como a pressão atmosférica, a pressão de um líquido em equilíbrio age em todas as direções, e não apenas para baixo, como se costuma imaginar. Isso influencia tanto um objeto imerso no líquido, quanto o recipiente que o contém. Aqui ele colocou três imagens, na verdade, para a gente, né? O líquido sempre se molda à forma do recipiente com o qual está contido. A pressão age em todas as direções, por isso a água de um recador pode virar para cima. Nos vasos comunicantes, a altura da superfície do líquido é a mesma em todos os recipientes interligados, e a pressão é igual nos pontos A, B, C e D. A pressão de um líquido em repouso independe do formato do recipiente. Os vasos comunicantes têm vários formatos, e é interessante perceber que o líquido está no mesmo nível, na mesma altura, em todos eles. Então, observem aí na imagem. Tem formatos diferentes, mas o nível do líquido está igual em todos eles. Como o líquido é mantido no recipiente por seu peso, ele exerce pressão nas paredes desse recipiente e em qualquer corpo que nele for imerso. A pressão exercida por um líquido está relacionada com seu peso. Por isso, quanto maior for a profundidade na qual um corpo estiver submerso, maior será a quantidade de líquido e a pressão sobre ele. Para verificar isso, podemos fazer 3 furos em alturas diferentes em um recipiente aberto e com água. Assim, poderemos observar que o jato de água do furo mais baixo irá mais longe. Isso é um indício de que a pressão nesse ponto é maior do que nos furos acima dele. A densidade do líquido também está relacionada com a pressão que ele exerce. Portanto, a pressão sobre um objeto imerso em um líquido depende de sua densidade e da profundidade na qual ele encontra. Então, aqui ele colocou para a gente um exemplo desse sistema que ele falou. Se a gente pegasse um recipiente e fizesse 3 furos nele e enchesse de água, o líquido que está lá no PC, ele vai ter uma pressão maior, porque ele está numa altura, uma profundidade maior, enquanto os outros vão ter uma pressão menor. E aí a água, o jato de água não vai ser tão longe. Tudo bem? Sim. Sim. Quanto maior for a profundidade alcançada por um mergulhador, por exemplo, maior será a pressão sobre ele. A 10 metros de profundidade, por exemplo, a pressão sobre o mergulhador é o dobro da pressão ao nível do mar. Lembre-se de que, se a densidade do objeto for menor que a do fluido, ele tende a emergir. Se a sua densidade for maior, ele afunda no líquido. Então, lembra que a gente viu lá no comecinho do nosso ano sobre a densidade da água? A densidade da água é 1, mas cada objeto apresenta a sua própria densidade. Se a densidade dele for menor do que o líquido que ele está inserido, ele vai flutuar. Se a densidade dele for maior do que o líquido que ele está inserido, ele vai afundar. Então, se eu tiver lá um objeto que tem densidade 0,8, ele vai afundar ou vai flutuar na água? A água tem densidade 1. Vai afundar. 0,8 o objeto tem e a água tem densidade 1. Ele vai flutuar ou ele vai afundar? Eu vi 8, ele vai flutuar. Ele vai flutuar, 0,8. E se a sua densidade for 2,5, ele vai flutuar ou ele vai afundar na água? Aí vai afundar. Aí vai afundar, tá?
E a pressão, ela vai ser sempre maior de acordo com a profundidade. Então, quanto mais fundo estiver, maior é a pressão que vai estar ali naquele recipiente. Sistemas hidráulicos. A prensa hidráulica funciona como um multiplicador de forças. Se aplicarmos uma pequena força no êmbolo menor, obtemos uma força de intensidade maior no êmbolo de maior área. Esse sistema hidráulico tem funcionamento baseado no princípio de Pascal. Segundo esse princípio, uma variação de pressão em um ponto líquido em equilíbrio é transmitida integralmente a todos os demais pontos do líquido e às paredes do recipiente. Como a pressão em um dado ponto é P igual a F, que é de força, dividido pela área, que é o A, aplicando-se uma pequena força em uma área pequena, o resultado será uma força maior, uma área maior, pois a pressão nesses pontos é a mesma. Sendo a pressão inversamente proporcional à área, quanto maior for a área do êmbolo de saída em relação ao de entrada, maior será a força no êmbolo de saída. Então, aqui ele colocou para a gente um esquema de uma prensa hidráulica. Então, como que ela funciona? Eu tenho ali uma região que vai ser de menor área e uma região que vai ser de maior área. Para a região que é de maior área, eu preciso aplicar uma força maior ou menor? Menor? Maior. Maior. O que os outros acham? Maior ou menor? Quanto maior for a minha área, eu tenho que aplicar uma força maior ou menor? Para mim, menor. A pressão e a área são inversamente proporcionais. Isso significa dizer que, se eu tenho um recipiente que tem uma área maior, eu tenho que aplicar uma força maior nele. Entendi. Então, aqui no caso dessa prensa hidráulica, eles utilizam esse mecanismo de força e pressão para acionar o botão menor, gerando uma força maior na área que precisa ser levantada. No caso aqui, ele colocou o exemplo para levantar um carro. Tudo bem? Sim. Vamos fazer os exercícios, tá? 1 e o 2. Explique o princípio de funcionamento da prensa hidráulica. Como que a gente consegue explicar esse funcionamento da prensa hidráulica? Quanto maior a força, menor o negócio lá. Que negócio? Um negócio que você tem que, quanto maior a força, menor A prensa. a A prensa. pressão. A A pressão, pressão. André. Não errei. E o seu áudio tá mudo.
Gente, vocês estão me vendo? Sim. Acho que caiu aqui. Agora sim. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Acho Sim. que caiu aqui. Tá, então, ó, vamos lá. Voltando ao exercício 1. Explique... Ah, tô aqui. Explique o funcionamento da prensa hidráulica. Como a pressão ela é igual nos dois pontos, se eu tiver uma área maior, eu preciso aplicar uma força maior. Se eu tiver uma área menor, eu preciso aplicar uma força menor, tá? Então, eu vou repetir. Como a pressão é igual nos dois pontos, em uma área menor, eu aplico uma força menor e uma área maior, eu aplico uma força maior. Pronto. Tô escrevendo aqui no chat também, tá? Então, é o mesmo mecanismo em relação à ponta da caneta. Se eu tenho uma área menor, eu preciso aplicar uma força menor, tá? Tendo em consideração que a pressão é igual, porque aí a pressão da ponta da caneta vai ser maior. Se eu tenho uma área maior, eu preciso aplicar uma força menor ali, para manter a pressão igual. Tudo bem? Sim. Número 2. Assinale a alternativa correta e corrija as erradas. Letra A. A pressão de um líquido em equilíbrio é igual em todos os pontos do recipiente. Ou seja, a pressão de um líquido é igual em todos os pontos do recipiente? Tá verdadeiro ou tá falso? Ah, de novo, Pro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Letra A. A pressão de um líquido em equilíbrio é igual em todos os pontos do recipiente. Ele está falando para a gente que em todo o meu recipiente a pressão vai ser igual em todos os pontos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro? Olhem aí a página 329, o exemplo dos furos no recipiente com a água. A pressão ela vai ser diferente, porque ela depende da altura. Então, a alternativa A, ela é falsa. Tá? Depende da altura dos pontos. Os pontos mais baixos vão ter pressão maior. Então, se a profundidade for maior, a minha pressão é maior. Se a profundidade for menor, a minha pressão é menor. Então, a letra A está errada, depende da altura. B. A pressão aplicada em um líquido é transmitida integralmente para o líquido, mas não para o recipiente. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Quando eu eu tenho um copo e eu coloco água dentro desse copo, vocês acham ali que a pressão da água ela vai ser gerada só na água ou também no recipiente? O que vocês acham? Que é verdadeiro ou que é falso? Falso. Por que falsa? Que ela gera pressão também no recipiente. Realmente,
gera pressão tanto no líquido quanto no recipiente. Então, a B também é falsa, tá? A pressão aplicada pelo líquido gera essa pressão nos dois, tanto no líquido quanto no recipiente. E C. Um ponto a certa profundidade em um líquido está sujeito à pressão da coluna de líquido que se encontra acima dele, além da pressão atmosférica. Verdadeiro ou falso? Essa pode ser verdadeira, né? Essa é verdadeira, muito bem. Porque ele vai sofrer pressão tanto do líquido que está acima e também da pressão atmosférica que todos nós sofremos. Então, ficou letra A falsa, letra B falsa e letra C verdadeira. Tudo bem? Sim. Sim. Agora na página 331. Mergulhando em grandes profundidades. Cientistas da Califórnia lançaram luz sobre um mistério que rondava os 7 mares. Como mamíferos, como leões marinhos, conseguem procurar comidas nas profundezas sem sofrer os efeitos da descompressão? A doença descompressiva ocorre quando o gás nitrogênio, comprimido na corrente sanguínea sob pressão em profundidade, se expande durante a subida, provocando dor e podendo, inclusive, matar em alguns casos. Pesquisadores chefiados por Bridget McDonald, no Instituto de Oceanografia Scripps, capturou uma fêmea adulta de leão marinho da Califórnia, Zalophus californius. Anestesiaram-na e instalaram dispositivos no animal para registrar a pressão do oxigênio em sua artéria principal, bem como tem a profundidade dos mergulhos. Em seguida, o leão marinho de 82 kg foi libertado e os dados de seus movimentos, 48 mergulhos, cada um com duração média de 6 minutos, foram enviados por radiotransmissor. A uma profundidade de cerca de 225 metros, houve uma queda súbita da pressão do oxigênio no corpo do animal, sinalizando que ele esvaziou seus pulmões para evitar que o ar adicional, juntamente com o nitrogênio, fossem para a corrente sanguínea. A redução do volume pulmonar em mamíferos mergulhadores é uma ação natural, em que os alvéolos que processam o ar, estruturas elásticas similares a balões, unidas aos brônquios, são esvaziados para reduzir o tamanho do órgão. O leão marinho capturado continuou mergulhando, alcançando até 300 metros de profundidade antes de começar a subir. Por volta dos 247 metros, a pressão do oxigênio voltou a aumentar, indicando que o animal voltou a inflar os pulmões e diminuir novamente quando atingiu a superfície. Mas se o leão marinho esvaziou os pulmões, onde ele guardou preciosa reserva de ar que o ajudou a sobreviver durante a subida? A resposta: nas vias aéreas superiores, os grandes brônquios e traqueias, cujos tecidos não conseguem dissolver ar na corrente sanguínea. Durante o retorno à superfície, o leão marinho utilizou sua bolsa de ar para alimentar os alvéolos, sugeriu o estudo. Ao final do experimento, os cientistas removeram os equipamentos do animal e o soltaram no mar, segundo o relato da pesquisa. Então, aqui ele falou pra gente que eles fizeram um acompanhamento de um mergulho do leão marinho, que é capaz de atingir 300 metros de profundidade em um único mergulho. Eles queriam saber como que ele faz aí para não misturar o seu oxigênio com o nitrogênio, que é um composto tóxico para o nosso organismo e para o organismo desses animais também, tá? Número 1. Explique por que o gás nitrogênio se comprime na corrente sanguínea do leão marinho, quando ele mergulha, e se expande quando ele volta. Eu vou dar aí para vocês
uns 3 minutinhos para vocês responderem, e aí eu volto aqui para a gente fazer a resposta junto, tá? Então, explica por que o gás nitrogênio se comprime na corrente sanguínea do leão marinho quando ele mergulha e se expande quando ele volta à superfície. Só a primeira? Tá mudo, pro. Responde a primeira e aí a gente corrige a primeira, tá? Tá. Eu terminei. Terminaram? Sim. Sim. Vou corrigir, tá? Então, o que vocês colocaram aí? Por que o gás nitrogênio se comprime na corrente sanguínea do leão marinho quando ele mergulha e se expande quando ele volta à superfície? Eu coloquei que é pra ele ter mais eficiência na caça e no nado, porque senão ele tem que ficar voltando pra superfície pra respirar toda hora. O Bruno tá digitando, deixa eu ver o que ele colocou. Para não se misturar com oxigênio. Então, ó, vamos lá. O André falou uma função. Ele falou aqui uma facilidade. Por que os esses animais fazem isso? Mas o que o exercício está perguntando pra gente? Ele está perguntando por que esse gás ele entra conforme vai se aprofundando e por que ele esvazia conforme vai aumentando. Lembra que a gente viu agora há pouco, né? Sobre a relação entre profundidade e pressão. A compressão do gás nitrogênio, ela vai aumentando conforme vai acontecendo essa profundidade e ela vai sendo liberada conforme o animal vai voltando, ele vai ficando menos profundo no mar. Então, quando ele vai descendo, vai aumentando a pressão, aumentando a quantidade de nitrogênio, e quando ele sobe de volta, ele vai liberando essa quantidade de
nitrogênio porque a profundidade foi ficando menor, tá? O que o André falou é uma facilidade para esses animais. Por que eles fazem isso? Porque facilita ali o processo de caça deles. Eles não precisam ficar mergulhando toda hora, tá? Mas isso é uma função. Aqui o que ele perguntou para a gente é em relação à quantidade de nitrogênio. Quanto maior a profundidade, maior a quantidade de nitrogênio. Quanto menor a profundidade, menor a quantidade de nitrogênio. Tudo bem? Me mandem um. Sim. 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 2. A partir da leitura do texto, como você explica o nome da doença relacionada a mergulhos profundos? Doença descompressiva. Então, ó, vou dar um tempinho, quem for terminando vai me dando um ok aqui, tá? Então, a partir da leitura do texto, como você explica o nome da doença relacionada a mergulhos profundos? Doença descompressiva. Terminei. Posso corrigir, gente? Por mim, tudo bem. Sim. O que vocês colocaram aí? Eu A minha coloquei, Pode falar. A minha eu coloquei que ele ocorre quando o gás nitrogênio comprimido na corrente sanguínea sob pressão, profundidade se expõe durante a subida, provocando uma dor e podendo matar em alguns casos. Isso aí. O que você colocou, André? Eu coloquei que ela descompressa o gás oxigênio da corrente sanguínea. Exatamente. Então, ó, lá no texto ele fala pra gente que a doença descompressiva ocorre quando o gás nitrogênio comprimido na corrente sanguínea, sob pressão e profundidade, se expande durante a subida, provocando dor e podendo inclusive matar em alguns casos. É isso aí, o Guilherme também acertou. Então, tudo bem com a 2? Sim. 3. Que informações fornecidas pelo texto lhe ajudam a entender o que ocorre com os pulmões do leão marinho durante o mergulho profundo? Então, o que o texto fala pra gente que nos ajudou a entender o que ocorre dentro dos pulmões do leão marinho? Como que eles conseguiram entender o que
que acontece dentro dos pulmões? O que eles fizeram para entender esse mecanismo? É pra falar ou é pra responder? Pode falar. Se você já souber, pode falar. É, tipo, aqui no texto tá aqui. Durante o retorno à superfície, o leão marinho utilizou sua bolsa de ar para alimentar os alvéolos, sugeriu o estudo. Acho que é isso. Tá, mas o que os pesquisadores fizeram para descobrir isso? Como que eles descobriram isso? Eu acho que, tipo, aí aqui tá dizendo também, que, tipo, aqui na resposta, tá? Nas vias aéreas superiores, os grandes bronquíolos e traqueia, cujos tecidos não conseguem absorver ar na corrente sanguínea. Não, mas é mais fácil do que isso. Eles descobriram isso depois. Mas como que eles fizeram para descobrir isso? Eles primeiro tiveram que capturar o leão marinho e aí eles instalaram dispositivos para registrar a pressão de oxigênio nesses animais. Então, quais são os elementos que mostram para a gente que consegue entender o que acontece? Eles conseguiram capturar esses animais e instalar dispositivos para entender esse mecanismo de esvaziamento e enchimento do pulmão desses animais. Tudo bem? Sim, Sim. Quatro. Como o texto explica a razão de o leão marinho guardar ar de reserva para a subida nos broncos e na traqueia em vez dos pulmões? Então, por que o leão marinho ele guarda o ar nos brônquios e na traqueia ao invés dos pulmões? porque o pulmão tem que soltar o ar. O pulmão solta o ar e os brônquios e a traqueia? Guarda o ar, o Isso. oxigênio. Muito bem. Então, os brônquios e as traqueias, eles guardam o ar oxigênio. O ar oxigênio ele não é dissolvido nessas regiões, enquanto que o pulmão ele esvazia esse ar oxigênio. Esse ar oxigênio é dissolvido dentro dos pulmões desses animais. Beleza? Tudo certo? Sim. Sim, Então, ó, agora eu vou deixar aí para vocês fazerem a página 333 do Estabeleça Conexões. Então, tem 4 termos para vocês utilizarem aqui na lateral desse nosso esquema, para vocês colocarem dentro dessas caixinhas roxas, tá? São 9h46. Vou dar aí 3 minutinhos para vocês fazerem isso, tudo bem? Sim. Então, vamos lá.
Botei no tablet. E aí, pessoal, terminaram? Terminando. Tá bom. Já acabei. Terminei. Ó, para quem ainda não me mandou a atividade contínua que eu pedi, que são os exercícios integrados da apostila, o prazo de entrega é até sexta-feira, hein? Não esqueçam. Terminei. Posso corrigir? Sim. Então, vamos lá. Movimento é descrito pela. Vamos falando aí. Movimento é descrito pela. Velocidade? Cinemática. Perfeito. Movimento é descrito pela cinemática. Baseado nos conceitos de aceleração, Velocidade. velocidade, posição e referencial. Aceleração é a taxa de variação da velocidade, a velocidade é a taxa de variação da posição e a posição depende do referencial. Então, aqui os quadrinhos que completam o lado esquerdo é cinemática e velocidade. Movimento tem as causas estudadas pela dinâmica. Baseia-se no princípio da inércia, que é a tendência de um corpo permanecer em movimento uniforme ou em Repouso. repouso. Princípio fundamental. Relaciona a força e a aceleração de um corpo Tô. quando os dois corpos estão em interação. Então, o quadrinho aqui da direita superior é princípio da ação e reação, e o quadrinho mais abaixo é repouso. Tudo bem com o nosso esquema? Sim. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje é isso. A gente volta aqui na quinta-feira e eu quero deixar um recado para vocês, ó. Como eu falei, passei a atividade contínua, o prazo de entrega é até sexta, então até dia 17, para quem ainda não me enviou. São os exercícios integrados da apostila. E um outro recado importante que eu quero deixar para vocês. Neste final de semana vai ser o meu casamento. E quando as pessoas casam, elas ganham uma licença, que é uma folga, que se chama licença matrimonial. Então, na terça-feira que vem, no dia 22, eu não vou estar aqui ao vivo com vocês pelo Skype, mas eu vou deixar a nossa aula gravada lá no YouTube e vou mandar um link para vocês, 8 horas da manhã, para vocês assistirem essa aula gravada e fazerem os exercícios que eu vou deixar, tá bom? Tá bom, pronto. Tá bom. Tá ótimo, então.
Então é isso. Não esqueçam de me enviar a atividade contínua até sexta-feira. E a nossa aula de terça-feira que vem vai ser um vídeo gravado pelo canal do YouTube, que eu vou mandar o link para vocês no binóculo. Tudo bem? Sim. Sim, pro. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pro, as páginas de atividade contínua era qual? Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Página 362 até o exercício 5. Ah, obrigado. Não, 363. Até o ó, é a página 362 do exercício 1 ao 5. Ah, É isso, né, gente? sim. Então, ó, os exercícios integrados vão até o 12, mas é só para vocês fazerem até o 5. Aí faz na própria apostila, tira uma foto e me envia. Certo. Beleza? Sim. Então é Sim. isso, gente. Um beijo para vocês. Parabéns, pro. Obrigada. Gente, pro, tchau. E até quinta-feira, tá? Tchau. Até quinta, pro, Tá. tchau. Tchau.